boa noite, bem-vindos ao programa de debates de autárquicas 2013 da Rádio Clube de Passos de Ferreira. Hoje temos connosco a freguesia de Sanfins de Ferreira. A moderar o debate não será hoje José Santos, em serviço no estádio de Capital do Móvel e que esteve a acompanhar também o resultado do futebol e do desafio de futebol. Connosco temos os candidatos à freguesia de Sanfins, Lamoso e Codeces. Temos pelo PS Horácio Pereira, 61 anos, natural de Sanfins, gestor e técnico comercial. Joaquim Santos, 50 anos, Sanfins de Ferreira, também de Sanfins de Ferreira, empresário. Teríamos ainda o candidato da CDU, José Joaquim de Sousa Monteiro, mas declinou. Portanto, vamos fazer o nosso debate com estes dois candidatos. Agora, a nova gestão, a nova junta de 3 freguesias, neste caso Sanfins de Ferreira, Lamoso e Codeces, e, portanto, começaria por perguntar a Horácio Pereira, porque se candidata a presidente desta junta, esta grande junta do norte do nosso concelho, e que considera ser o mais-valia para a gestão dessa junta. Boa noite. Antes de tudo, quero cumprimentar o Sr. Joaquim Santos, candidato do PSD a este aglomerado, a agregação de freguesias. Quero cumprimentar toda a população de Sanfins, Lamoso e Codeces. E antes propriamente de entrar no debate e responder à pergunta, eu quero fazer uma ou duas notas prévias que acho que são importantes. Primeiro, pedir desculpa a toda a população de Sanfins, Lamoso e Codeces por ontem não estar presente na inauguração da sede da Junta. E não estive porque estive a acompanhar um atleta que sofreu um acidente quando a apresentação das equipes no dia anterior e que sofreu um traumatismo craniano. E eu, porque tinha algumas possibilidades de o acompanhar, nomeadamente junto do Hospital de São João, estive lá e, como tal, não pude estar presente na inauguração. Disso peço imensa desculpa. Por outro lado, e numa outra nota, considero que seria de uma extrema importância que o representante da freguesia de Lamoso e da freguesia de Codeces também pudesse estar aqui presente. A senhora rádio não quis, tomei conhecimento que afinal não foi tanto o problema da rádio, mas o PSD não quis que os representantes dessas duas freguesias estivessem aqui presentes. Eu farei o melhor, naturalmente queria fazer o melhor, e quando tocar a ler o que eles pensam sobre o balanço, isso é referente ao segundo ponto, o que eles pensam sobre o balanço, eu irei ler. Portanto, essa nota era importante. A terceira nota, eu gostaria que, e acho que vamos conseguir, manter um debate, e não tanto em termos propriamente de entrevista, vai ser um debate, e que este debate seja elevado e com elegância. Portanto, eu tenho a certeza que vamos conseguir isso, e como tal, eu vou passar então a responder à primeira pergunta. O porquê que eu me vou candidatar e qual é a mais-valia? Pois eu vou-me candidatar porque eu sempre participei na vida pública. Eu sou um homem de vida pública, entregue às causas públicas. Eu, com 18 anos, fiz na freguesia de Sanfins a primeira noitada. Com 18 anos, feitos há pouco. Depois, entretanto, fui para a tropa, colaborei no 25 de Abril. Depois volto e sou candidato a presidente de junta de 76 a 79. Isso fez com que a freguesia de Sanfins tivesse, na altura, não sei se agora assim não é, mas nessa altura, era pela certeza o presidente de junta mais novo do país. É um orgulho para mim, naturalmente, mas também é um orgulho para a própria freguesia de Sanfins. Depois, durante este período, enquanto fui presidente de junta de 76 a 79, fiz coisas interessantíssimas, nomeadamente com a juventude. Para além de ter feito a obra, de ter feito a estrada para Lamoso, passando por Bolsas, ter feito a estrada para Bostelo, feito imensas obras. Para além disso, eu movimentei a freguesia em termos também de juventude e jovens. Integrei um programa chamado Programa Primavera, em que conseguimos reunir os jovens que praticavam. Era xadrez,
era ping-pong, era voleibol, era basquetebol e era futebol também. E nessa altura já a freguesia se envolvia muito com a minha presidência. Portanto, e eu deixei ficar também as sementes. E daí apareceu depois o rancho, de que eu também fiz parte na sua essência. Depois apareceram os clubes. Portanto, todas essas associações tiveram o seu embrião numa coisa chamada CCS, que foi feito exatamente na altura em que eu fui presidente de junta de 76 a 79. Mas não parei por aí. A minha vida pública continuou. Mesmo para deixar de ser presidente de junta, eu continuei ativo na freguesia. De forma que, a partir de 1985, eu voltei outra vez à Assembleia Freguesia. De 85 a 89 fui elemento da Assembleia Freguesia, de forma ativa. De 89 a 93 continuei a ser elemento da Assembleia Freguesia, de forma ativa. Depois, em 93, recandidatei-me a presidente de junta e a freguesia entendeu por bem que eu era a pessoa bem indicada para eu ser, e eu fui com uma atividade imensa. Eu pus aquela freguesia completamente virada ao contrário. Eu qualifiquei aquela freguesia. Não há nenhuma rua, quase nenhuma rua, que, se fosse a pôr o nome dos trabalhos que fiz, as placas de toponímia teriam todos o meu nome. Porque ou alarguei e pavimentei, ou alarguei, ou só pavimentei. Mas alguma coisa fiz quase em todas as freguesias. Em quase todas as ruas. Por outro lado, eu fiz os Jogos Interaldeias. Quem se não lembra dos Jogos Interaldeias? Quem se não lembra da Esplanada 2000? Quem se não lembra? Toda a gente se lembra. Foi uma atividade intensa em todas as vertentes. Fiz as obras de requalificação, fiz tudo. E depois, agora, ultimamente, tenho sido atacado porque eu depois abandonei a freguesia. Eu abandonei a freguesia? Não, antes pelo contrário. A primeira Assembleia de Freguesia, depois do meu mandato, depois de 2005, a primeira Assembleia de Freguesia, eu estive ali presente. E eu estive presente como elemento responsável de uma associação chamada APDS. E depois, é verdade, só fui a essa Assembleia. Mas só fui a essa Assembleia porque a Assembleia de Freguesia tinha um regimento, que não fui eu que o fiz. Na altura que eu era presidente de junta, a Assembleia de Freguesia não tinha este regimento. Tinha um regimento em que o público só poderia falar no fim. E, aliás, este regimento ainda se mantém. Em que não há nenhuma condição para o público dar a sua opinião em relação à ordem de trabalhos. Portanto, por facto de estarem consumados, não há nada para fazer. Sim, mas o que pode trazer de mais-valia para estas três freguesias? O que eu posso trazer é a minha experiência, a minha competência e, por outro lado, por exemplo, Lamoso. Eu sou muito ligado ao Lamoso de forma familiar, de forma de amigos, inclusive, porque o meu pai é natural de lá, tudo quanto é de Pachecos, de Pedrosa, de Pereiras, são da minha família, portanto tenho uma ligação próxima, familiar, de amigos e mais, e conheço muitíssimo bem Lamoso, e Lamoso também conhece bem. Codestes eu também tive lá um escritório, tenho lá muitos conhecimentos, inclusive tenho conhecimento também da realidade da freguesia de Codestes. Portanto, eu estou muitíssimo bem preparado para, voltando, transmitir toda a minha competência, toda a minha experiência para o cargo de Presidente de Junta. Muito obrigado. Vamos passar então também para o candidato do PSD, Joaquim Santos, que já se recandidata e neste caso pode-se dizer que nem se recandidata, porque esta unidade territorial é totalmente diferente do que era Presidente da Junta. Portanto, será a sua primeira vez, se ganhar, como Presidente de Junta das freguesias Lamoso, Codesses e Sanfins de Ferreira. Quais são a mais-valia que considera que traz para esta agremiação de freguesias? Muito boa noite a todos. Começava a cumprimentar o meu povo de Sanfins, Lamoso e Codesses. Cumprimento também o Sr. Horácio Pereira e, neste caso, também O nosso auditor. Eu recandidato-me porque para dar continuidade a um projeto que já vem há 8 anos. Um projeto que grande parte dele
em obra estrutural, aquela que se chama obra forte, grande parte delas já está concluída, mas como quero dar continuidade a outras obras, e porque gosto do povo, gosto de estar no meio do povo, é no povo que eu me sinto bem, é disto que eu gosto, por isso eu me candidato porque gosto de servir o povo. E por isso a minha candidatura simplesmente vai ser, é simples, quero trabalhar em prol do povo, gosto de estar no meio do povo e de fazer trabalho. Ao contrário de uma colega que se candidata porque tenho uma família grande em Lamoso e Sanfinhos, eu não. Eu candidato porque gosto de estar no meio do povo, todo ele, sendo família ou não. Eu nasci no meio do povo, habituei-me a estar no meio do povo há 16 anos, que sou presidente do Leão da Citânia, que era na altura Leão da Citânia, agora é Citânia de Sanfinhos, Futebol Clube. Eu que neste momento sou presidente e é nesse sítio que eu me sinto bem e a minha candidatura vem ao encontro da minha vontade. Fui convidado, aceitei e gostaria de continuar. Muito bem, vamos passar a analisar uma pergunta que é o balanço do que foi feito na Junta de Freguesia, só que neste caso temos 3 juntas de freguesia, Sanfinhos de Ferreira, Lamoso e Codesses, em que eu gostava de saber como é que vocês veem ou fazem o balanço de cada uma destas freguesias ou no seu conjunto, digamos, qual foi esse balanço. E continuaria ainda com Horácio Pereira. Muito bem. Conforme uma das notas prévias, eu bem gostaria que esse balanço fosse feito aqui com a pessoa do Sr. José Brito, no que se refere a Lamoso, e Virgínia Carvalho, no que se refere a Codesses. No entanto, vou ler o que eles consideram que é o balanço destas freguesias. Vou começar pelo depoimento do Sr. José Brito, referente, como disse, ao balanço de Lamoso. Nestes últimos 4 anos, o PS fez uma oposição construtiva, apresentando propostas de grande interesse para a freguesia de Lamoso, em que o executivo do PSD rejeitou as nossas ideias. Neste contexto, tenho de dar nota negativa à Junta de Freguesia de Lamoso, pois sendo o executivo PSD e a Câmara PSD, tinham todas as condições para cumprirem minimamente o programa apresentado em 2009. E exemplo da nossa casa mortuária, que foi projetada em 2001, fizeram a cerimónia da primeira pedra em 2005, iniciaram as obras em 2009 e em setembro de 2013, portanto, ainda já neste mês, voltam novamente, e em véspera de eleições, a retomar as obras. Pergunto eu, sabendo nós que a Câmara não tem dinheiro, como é que de repente começam a fazer obras por toda a parte, deixando as mesmas por concluir? Acho que estão a tentar tapar os olhos ao povo. Mas o mais grave foi quando nos foi proposto a agregação das freguesias, os deputados legitimamente eleitos pelo povo se pronunciaram dizendo o que queriam e o que não queriam para o bem da nossa freguesia. E o Sr. Presidente de Junta, juntamente com a Câmara Municipal, agregaram a nossa freguesia a Sanfinhos e Codesses contra a vontade da maioria do povo e sem dar ouvido ao povo. Penso que prejudicaram tanto a freguesia de Sanfinhos como Lamoso e Codesses. É de lamentar que em 4 anos a Junta de Lamoso, com desculpas atrás de desculpas, nunca tenha feito a ligação dos candeeiros junto ao salão paroquial, que tanta falta faz no inverno quando as crianças saem de casa e na qual a Comissão Fabriqueira investiu bastante dinheiro e tem insistido nessa ligação. Faça-se luz. Quanto ao apoio às associações, aos idosos e crianças, a ajuda é quase nula. Até acabaram com o passeio dos idosos. O ringue está praticamente destruído. Não por vandalismo, mas sim por desleixo da junta. O dolman está praticamente ao abandono por falta de zelo. Já que não pude falar neste debate, continua o Sr. José Brito, termino dizendo que tudo farei para representar a freguesia de Lamoso com verdade, rigor e transparência. De seguida, irei ler o depoimento da Virgínia Carvalho no que se refere ao balanço de Codesses. O último mandato de Codesses foi, de todos os 3, o menos produtivo. A Câmara anunciou, em campanha eleitoral, a construção de um centro escolar que, caso não fosse aprovado em Assembleia da República, a mesma Câmara, naturalmente, assumiria o mesmo, assumiria a construção. Mas tal não aconteceu. Pelo contrário,
acabaram por levar as crianças para o Centro de Lamoso e até apresentaram o projeto para convencer as pessoas que era uma coisa séria, quando já sabiam que não ia construir centro nenhum desses. A Assembleia de Freguesia votou contra uma união de freguesias e o seu Presidente de Junta, Manuel Salgado, o Presidente, atualmente, chegou à Assembleia Municipal e absteve-se. Estes são motivos mais que suficientes para que o Codessos, em 4 anos, acabar por perder muito da sua autonomia e alegria com o burburinho agradável das crianças que se ouvia durante o dia. A nível de obras, apenas a conclusão dos arruamentos à volta da capela mortuária, mas também nessas obras haverá interesses de segundas e terceiras, mas que depois falaremos. Ou nem vale a pena falar. Neste mandato, melhor ainda, o centro de convívio, à última da hora, mais parecia uma questão de propaganda política, pois desde o final do mandato anterior se falava nessa hipótese e só agora, há 3 meses de eleições, foi decidido fazer e informaram, posteriormente, depois de terem decidido, informaram a Assembleia de Freguesia que iam fazer. Neste mandato podemos dizer que existiu falta de coerência, falta de palavra e ação perante as situações apresentadas. Parece que tudo já estava definido de como deveria de ser e ficar. Outros assim o quiseram. E esses não foram a maioria dos codescenses. Bem, depois destes 2 depoimentos, eu irei, como cidadão de Sanfins, irei ter também o meu balanço sobre a freguesia de Sanfins. Desde que eu tenha ao mesmo tempo. Sim. Claramente. Mas eu vou ser breve, porque com isto aqui basta dizer que fez pouco e o que fez, fez mal. O alargamento da avenida principal, da rua principal, que é da avenida Emília Aranha, foi aberto, um troço, abandonaram, agora isso já foi há anos, só agora nos últimos dias tiraram os postes, continuaram lá aquilo por alargar. Aliás, até há quem chama esse alargamento o alargamento da TBI, que aquilo foi feito numa precipitação louca, que seria quando uma festa de sordiguia que foi apresentada pela TBI, e nessa altura quiseram fazer aquilo tudo à pressa e tal. Abandonaram, ficou aquilo. Depois há uma rua das associações, que liga as associações a uma rua de Campo Novo, que anda a poente do campo de futebol. É um autêntico arruamento e um autêntico loteamento a particulares. Bem como uma outra rua, que vai do mesmo sítio, do campo de futebol, para o que supostamente seria a via circundante ao Conselho a passar por Sanfins, e que agora eles já estão a construir aquilo em cubos, de certeza que abandonaram o projeto. Nem admira, nós com uma junta que não seja eficaz e que não pressione a Câmara para que nós tenhamos os mesmos direitos, naturalmente que a Câmara até consegue pôr uma rua de cubos numa circundante ao Conselho. Desde que seja em Sanfins, tudo é permitido. Como é que é possível alguém se recandidatar tendo feito isto? E mais, e chega-se ao fim. E ainda faz esta agregação de freguesia. Vamos passar então a palavra ao representante do PSD, Joaquim Santos, a mesma questão, que é o balanço da sua junta de freguesia de Sanfins de Ferreira, claramente, mas também, se possível, algumas palavras relativamente à junta de freguesia de Lamoso e Codessos. Sim, senhor. Eu quero aqui esclarecer a situação de que os meus colegas não estão cá para falar, mas eu estou a falar em nome deles e quero dizer, todo o auditório, que meus colegas estão aqui ao meu lado. E comungo da minha opinião e das minhas ideias, porque nós começamos e não somos, como insinua o Sr. Horácio Pereira, que fez um programa com 3 fotografias, dividiu. Eu sou sempre a favor da União. Tem 3 programas, tenho o povo de Lamoso numa fotografia, o povo que desce noutra fotografia, o povo sabino. Eu comungo, nós comungamos as mesmas ideias, para isso falamos. Não preciso que os meus colegas venham aqui defender Lamoso ou Codessos, porque eu vou defendê-los como defendo Sanfins. Não é preciso de ajuda a ninguém. Se o meu colega precisa
dos colegas e está a lamentar da falta da presença daqui para se defender em relação ao Lamoso e Codessos, eu não preciso. Meus colegas estão comigo, com a mesma ideia e é assim que eu estou nas coisas e sem passar por cima de ninguém e respeitando todos, não faço de um caso que não há um grande caso. Que eu pensei que o Sr. Aires Pereira hoje vinha cá e dar os parabéns. Parabéns porquê? Porque antes, um mês e meio, mas é verdade aquilo que estou a dizer e o povo de São Fim sabe. Antes, mês e meio, o que é que o Sr. Aires fez? Além da que está a falar, de estradas em paralelo, isto e aquilo para trás para a frente. Antes, mês e meio, começou, por meio das bolsas de São Fins, a abrir estradas, uma por acaso em frente ao terreno dele e outra dividiu um terreno do Sr. Presidente da Assembleia, que eu faço questão depois de dizer o nome. Mas isso fica para mais tarde. Antes de 3 semanas de sair, porque se candidatasse ainda tudo bem, mas é que saiu, pôs um placar a dizer futuro cemitério na Comieira, atrás da nossa igreja, na Comieira. E pôs-se ao fresco. Pôs um placar a dizer casa mortuária e pôs-se ao fresco. E o Sr. Horácio Pereira ainda agora falou que pôs lá a toponímia toda, que é uma grande obra e tudo mais. E eu pergunto ao Sr. Horácio Pereira, e também pôs as pedras para marcar os limites de freguesia, que não conseguiu levantá-los. Que não conseguiu levantá-los nem negociar. Não teve a coragem. E eu pergunto ao Sr. Horácio Pereira, quem é que pagou essa fatura? Pôs as placas, não as pôs todas, mas as que pôs, quem as pagou? E as que não pôs, quem é que as pagou? Foi esta junta que aqui está. Antes de 3 semanas ou 4, eu estou a falar tudo ali perto das eleições, meteu a empregada na junta de freguesia a ganhar 600 e qualquer coisa euros. Não venho para aqui com documentos porque as pessoas não estão aqui para ver. Estou aqui a falar, mas provo. As pessoas sabem. Para trabalhar 15 minutos por dia. Eu não sei se arranjaria tempo a trabalho para 15 minutos por dia. Tenho lá a empregada, com todo o gosto. Tomamos posse. A nossa primeira preocupação foi arranjar trabalho para que beneficiasse o povo. Conseguimos, graças a Deus, os correios da Junta da Freguesia, para compensar essa despesa. Na altura, herdei a Junta pagar 480 euros de renda com a empregada. Você está a ver o que é isso? E põe-se a andar. Não sei por onde andou, nem interessa. Como disse bem, veio uma primeira Assembleia e apareceu outra com saudades. Veio numa Assembleia a dizer que tinha saudades da Assembleia de Freguesia. Mas o povo não tem saudades da Assembleia de Freguesia. O povo tem saudades de trabalho. E agora venho a dizer o quê? Se o senhor acha, e cabia-lhe bem, e ficava-lhe bem de chegar aqui e dizer assim, ora bem, eu pus o placar a dizer que ia fazer o cemitério. E o homem fez-o. Pôs um placar a dizer que ia fazer a casa mortuária. E o homem fez-o. Só não pôs a sede junta, porque também era um absurdo, porque era falhar muito, era mentir muito. Então, o que é que acontece? Nestes 8 mandatos que eu lá estou, não vou falar de todas as obras que estávamos aqui até o fim do ano, mas vou falar em 4 ou 5 obras que são reais, estão lá, e as dores de cotovelo, como a voz do povo ontem na cerimónia diz, as dores de cotovelo dói, e dói bastante se elas sempre a coçar, dói muito. E então, eu fiz nestes 8 anos o que o Sr. Horácio não fez em 15. Em 15, teve 15 anos. 15 anos na Assembleia. O que é que ele fez? Uma obra de jeito. Sei o que é que ele fez. Comprou um terreno que dizia que queria fazer a sede junta lá. Dizia, veja bem, tinha 120 metros quadrados. Eu não vou fazer aqui dizer um absurdo, mas custou mais de 400 euros o metro. 400 euros o metro. Mas depois eu digo certinho quando é. Quando dizem que a gente faz umas obras caras e tudo mais, na nossa Assembleia, esta obra que foi concluída há dias, nós vamos apresentar contas à nossa Assembleia. Nós não vamos ficar a dever nada para outro Executivo. Mas felizmente vou ser eu que vou pagar, que eu não fui os que eu candidatei. Portanto, não há que queixar. Não há que queixar. E por isso, eu queria muito bem, a Sr. Horácio Pereira, depois de tantas promessas e ver as obras concluídas por mim, chegava aqui e ficava muito bem dar os parabéns. Mas não, bem falar, bem aqui ler. Um discurso de Lamoso, um de Codessos e meio de São Fins. Portanto, e agora, quando falem as associações, eu queria que deixar bem claro. Eu queria saber que as associações é que se farás. Quando falo de futebol, o Citânia de São Fins, nasceu em 1980. Não foi como o Sr. Horácio diz, que em 1976 que esteve.
e 76. O clube nasceu em 1980. Portanto, eu lembro-me de duas coletividades que o Sr. Acho teve. Foi a PDS, que usou politicamente, quando deixou de ser candidato, acabou com ela. E lembro-me do São Luís é Fixe, que foi a mesma história. Só me lembro dessas coletividades que esteve para ajudar. Lembro-me muito bem que eu fui candidato. Fui candidato, não, peço desculpa. Fui presidente do clube. E quando o Sr. Horácio era presidente da junta, nunca me deu nada. Nunca. Nossas guerrinhas são longas. Porque eu queria trazer o clube cá para baixo. E consegui trazer o clube cá para baixo. O clube cá para baixo. Para o centro da freguesia. Trouxe o clube. Quando eu sou presidente de junta, já o clube tinha. Já estava cá em baixo. Tinha toda a votação. Já tinha bancada. Não foi eu preciso ir para presidente de junta para estar essa obra feita. Não foi. E mas o Sr. Acho, sabe o que é que quando nos dar? Zero. Nunca deu um tostão para a ajuda de uma obra. Um tostão dava 800 euros. Está escrito. 800 euros para ajudar o clube. Isto é que é verdade. Temos mais de 100 atletas da nossa terra num clube que ajuda as crianças a saírem dos perigos e é saudável andar. Portanto, peço desculpa, alguma coisa? Não. Estávamos a contabilizar o tempo. Sim, sim. Eu já vou terminar. Terminar que eu vou ter tempo depois de dizer as outras coisas, porque aquilo que eu quero dizer, vou dizê-las aqui. Portanto, eu acho que ficaria bem falarmos, porque somos dois candidatos, e para terminar, somos dois candidatos numa freguesia que não há no nosso concelho, porque são fáceis de deslogar. O Sr. Acho tem o trabalho dele feito na nossa freguesia. Eu tenho o meu trabalho feito nessa freguesia. As pessoas, domingo, podem ir votar em consciência porque sabem o trabalho. Não são dois candidatos novos. Portanto, aquilo que eu peço às pessoas, e na minha campanha política é muito simples, não é tão barulhento, somos discretos. Às vezes fazem muito barulho porque aparecem alguns intrusos e aparece lá o barulho. Mas nós somos discretos. E peço às pessoas de São Fins, Lamoso e Codessos que leiam bem o programa, que vejam as pessoas e que escolham em consciência. E eu tenho mais alguma coisa para dizer, mas ficarei, não quero ultrapassar o meu tempo. Eu iria passar para a terceira pergunta, mas antes gostaria de dar também a palavra ao Horácio Pereira, se quer rebater alguma destas... Naturalmente. Aliás, eu pensei isto, sim, que o Sr. Joaquim Santos vinha para aqui para falar da obra feita. Não, ele foi só atacar-me e com mentiras. Isto com mentiras. Primeiro, o Sr. Joaquim Santos não está lá há 8 anos, não está lá há 8 mandatos, está lá há 8 anos. Eu disse 8 anos. Segundo, eu não estive lá 15 anos, eu estive lá 12 anos. Desculpe, 12 com 3 em 1976. E isso eu já referi. Verdade ou não? Eu já referi. Verdade ou não? Eu já referi que no primeiro ano, tive 3 anos, já Exatamente, mudou só às 15. Foi 3 anos, mas essa avaliação era do último mandato, é o que nós estávamos a falar. Foi isso que foi aqui apresentado. Sim, seria até dos mas não últimos 4 anos. Do último mandato. Primeiro. E segundo, quando o senhor Joaquim Santos diz que eu fiz há 15 dias antes a estrada circundante. Claro que quem olha para a freguesia e só vê a bola, depois tem dificuldade em ver o resto. Não, eu fiz aquilo no segundo mandato. Eu tive lá 3 mandatos. Havia circundante, eu fui lá no segundo mandato. Tenho paciência. A freguesia bem sabe a dedicação que o Sr. Joaquim Santos dedica à freguesia. Ele dedica só e exclusivamente a bola. Não tem mais nada para apresentar. E eu acredito que ele até seja um bom presidente de bola. Mas não é isso que está aqui em causa. Houve tempo, há 2 ou 3 meses, que houve eleições para a bola. Aqui é eleições para presidente da junta. Portanto, é completamente mentira que eu tivesse feito a via circundante, quer fosse por amigos, quer não fosse por amigos. Eu filo com um projeto que foi discutido durante 2 anos em plenas Assembleias de Freguesia. Portanto, aí não há dúvida absolutamente nenhuma. E foi no segundo mandato. Quanto à Casa Mortuária, ao Sr. Joaquim Santos, a Casa Mortuária está instalada exatamente no sítio onde não devia ter sido. E o senhor, quando falou na questão dos 400 euros, ou 400 contos, que até falou em 400 contos. 400 euros. 400 euros. Falou em 400 euros. Suponho que é este terreno que me está a falar. É. Bem, é esse. Então fica a saber. Quando a Junta comprou essa casa, era a casa, supostamente para instalar lá a sede Junta, porque só assim é que era possível a Câmara pagar essa casa. Mas nós, Junta, antes de a comprar, fomos verificar se a casa tinha ou não tinha condições para fazer um aproveitamento correto. Porquê?
Porque se porventura não tivesse uma placa separadora do primeiro para o segundo piso inteira, se tivesse pilares a estorbar, nós não comprávamos. Portanto, nós tivemos o cuidado de ir lá conferir isto tudo. Tínhamos condições para mobilizar o que nós entendêssemos daquela casa. Claro que o Sr. Joaquim Santos chegou lá com uma máquina que ele foi fácil de destruir. E depois disse que o terreno custou muito. Depois ele destruiu uma casa. Uma casa, que tu chamou uma casa aqui. Oh, por favor. Por favor. Se ninguém morava lá há tantos anos e ela não tinha condições nem sequer para morar... Se me deixar, faz favor, peço desculpa. Não, é que aquilo era uma casa, e até vou dizer mais, era uma casa com pessoas que lá habitaram com muita dignidade. Sim, sim. Com muita dignidade. E o senhor não pode, de maneira nenhuma, dizer isso quando está a ofender pessoas como o Sr. Dr. Armando e os famílias do Dr. Armando, que viveram lá com dignamente e, como tal, não é justo vir dizer que aquilo nem casa era. Portanto, era uma casa que foi devidamente habitada, tinha todas as condições para ser adaptada a diversas valências, mas não era deitada abaixo. E o que o senhor fez foi deitar abaixo. Para instalar lá a capela mortuária, quando o local da capela mortuária nunca seria ali. O local da capela mortuária seria junto à igreja. Era aí que o senhor devia ter instalado a capela mortuária. Não o fez. Isso é destruiu. Está bem? Mas é o que eu penso. Destruiu aquilo. Bem, e depois fala da funcionária. Mas, Sr. Joaquim Santos, da funcionária foi o maior património que o senhor herdou a quando tomou conta. Foi o maior património. Porque não tenho a dúvida absolutamente nenhuma que o senhor... Porque é que meteu no fim do mandato e não meteu no princípio? Deixa só concluir. Bem, eu não queria concluir já. Porque é uma injustiça vir aqui dizer que eu admiti a funcionária 15 dias antes. É uma autêntica injustiça, porque a funcionária já lá estava há anos, e o Sr. Joaquim Santos, se não sabe, devia saber, que lá está, ele continuou sempre a ir para a bola, passava e andava, nem sequer sabia aonde é que estava localizada a junta, portanto não admira muito. As empregadas foi de maior património que a junta recebeu. Mais. Quando diz que ela trabalhava só um quarto de hora, é uma injustiça atroz. O senhor não tem o direito de fazer isso. Pessoas que trabalham devem ser respeitadas. E o senhor não está a respeitar. Tem que lhe pedir desculpa, e se não for aqui, vai ter que lhe pedir desculpa diretamente. Porque isto não se faz dizer que ela trabalhava só um quarto de hora, quando ela preparou todos os dossiês, que desde 1836 ela preparou todos os dossiês. As investigações, tudo isso foram feitas por ela. Se o senhor não sabe o que é isso, devia ter perguntado pelo menos. Devia ter perguntado. Quanto a outras coisas que o senhor referiu para aí, o cemitério. Quando o cemitério devia ter sido instalado, tudo bem, instalou lá. Eu fui à inauguração do cemitério. Agora devia ter sido instalado na parte de cima. Quando nós junta, fizemos aquele escadario, com aquela imponência toda, naturalmente que era para fazer a ligação de dois grandes cemitérios. E o senhor, não. O senhor negociou o terreno do cemitério, mas mandou o cemitério para baixo, quando o cemitério devia ter sido colocado cá em cima, eu estou a dizer no mesmo terreno, mas da parte de cima, no enfiamento do tal escadario. E agora... Botar a capela abaixo. Estou a perceber, liga de cima, aonde para o povo de São Fins, pelo menos de São Fins, saber onde é que o senhor queria pôr o cemitério. Botar a capela escadaria abaixo. Naturalmente que se fosse junto ao campo da bola, o senhor conhecia tudo. Agora ali, desculpa. Diga-me o terreno, o nome. Eu disse de forma categórica isto. No mesmo terreno onde ele está instalado, mas na zona de cima. Não conheço este tipo de cemitério. Desculpe. Na zona de cima. Desculpe. O senhor quando chega, o senhor não conhece um escadario, aquele grande escadario que sai para o lado de Bolsas? Conhece ou não conhece? Sim. É esse escadario que eu estou a Fazíamos falar. um cemitério de 10 andares, já compreendi. Que não vejo, mesmo assim não consigo... Eu até acredito que o senhor compreenda, tem dificuldades em compreender. Muita. Então, quando eu digo a parte de cima de um terreno, o senhor considera que isso é um segundo andar, paciência. Aí eu não tenho culpa nenhuma. É a parte de cima que deveria ter instalado lá o cemitério. Quero saber onde é que o senhor arranja 5.000 metros de terra para fazer o cemitério que nós lá temos. Ele ainda lá está. O terreno ainda lá está disponível. Não queria confusão aqui. As pessoas de São Fins conhecem muito bem aquilo. Mas então não queria confusão. Desculpe. É aquele terreno... Aliás, eu até nem queria alimentar isto, porque sinceramente o senhor não consegue estar ceguinho pela bola, não consegue ver mais nada. Muito bem. Bom, eu penso que joga a bola abaixo, não se preocupe. Ambos vão andar na freguesia a explicar isso à população e, portanto, será mais fácil
até no próprio local. Eu agora iria bater um bocadito e a pergunta que lhe iria colocar, vou colocá-la antes aqui ao Joaquim Santos e depois passaria para si, que é quais, agora com o problema que temos com esta crise que nos está a afetar a todos e que tem que haver contenção nos gastos orçamentais, como é que pensa enfrentar estas 3 freguesias e como é que as pensa orientar com a contenção de verbas que têm necessariamente que fazer? Eu quero aqui que fique bem claro, vocês estão a gravar o programa, não estão? Muito bem. Eu disse aqui, eu não disse que a empregada não trabalhava mais de 15 minutos. Eu disse que ela não tem trabalho para 15 minutos. Se tem a gravação, faz favor, depois de amanhã mesmo, a partir de meio-dia, eu disse que não tem trabalho para 15 minutos. Eu tive empregado e quando não arranjei a forma de termos os correios, não tinha trabalho para mais de 15 minutos, só passava atestados e certidões. Desculpe. Não é nada. As minutas feitas. Oh, mas não, isto não vão, eu nem vou alimentar mais isto. E nem estou a dizer, eu estou contente com a empregada, porque só me tira trabalho. Só que o dinheiro que eu dou à empregada, não é para a obra da freguesia. Portanto, mas neste momento já não posso dispensar a empregada, porque agora o trabalho chega e até às vezes até é demais para ela, porque pregamos reformas, fazemos todo o serviço de correios. Todo o serviço de correios. Mas na altura não tinha trabalho para mais de 15 minutos. Agora, por ser sobrinha, parece que mexeu por ser a sobrinha ou isto ou aquilo. Não é nada disso. Eu estou a dizer que não tínhamos trabalho. Não, porque se achasse que era preciso, ou então já se compreendi, meteu no fim do mandato para fazer todo o trabalho atrasado que não fizeram nos anos que lá estiveram, para pôr tudo em ordem. Aí tudo bem. Aí acredito. Agora, não venha com mais nada. Em relação ao cemitério, quero esclarecer, só para terminar mesmo. Em relação ao cemitério, nós fizemos o cemitério número 2 junto ao cemitério número 1. Só passa no meio uma estrada. Numa estrada. Do lado do cemitério número 1, só se fosse para o Real ou está-se a nossa capela abaixo, da cheira daqui. Não vejo o despacho com 5 mil metros, as pessoas de São Fim sabem muito bem disto, não estou a mentir, e portanto é assim. Agora, fez-me a pergunta e peço desculpa se me podia... Era o problema que vai ter agora com a crise em gerir estas 3 freguesias com contenção de verbas. Pois, pela crise que aí vem e que já está cá instalada, é que eu fui a favor da União de Freguesias. A nossa freguesia tinha tamanho suficiente para pagar à empregada, pagar as ajudas de custo, não fazia mais nada. Eu estava lá, estava o presidente ali, fazia serviço social, andava lá a bater com as mãos nas costas, mas também não fazia mais nada. Agora, ganhando escala, a gente consegue mais verbas, como sabe. Vem mais verbas, dá mais margem para a gente gerir. Vamos criar condições para termos tarefeiros próprios para resolver os problemas de limpeza. Tempo e horas, um buraco na estrada, tempo e horas, cai um muro, resolvemos. Tempo e horas, nós estamos pendentes de um ou outro operário da Câmara Municipal para resolver esse problema. Vamos criar transportes públicos, transportes nossos, para tentarmos baixar o preço no transporte escolar, que as pessoas têm grande dificuldade, e nós vamos tentar comprar um autocarro para tentarmos ter os nossos transportes próprios para baixarmos neste preço. Para isso, ao ganharmos escala, temos condições para isso. É uma das vantagens. O povo de Lamoso e de Codeços vão beneficiar de uma junta aberta a tempo inteiro. E não vão perder nada. Vão ter o tempo que têm neste momento das juntas abertas, ou mais. Eu posso prometer que ainda se calhar vão ter muito mais. Vão ter socialmente um acompanhamento que não tinham neste momento com a junta a abrir fora de horas. Para manter as 3 juntas abertas? Sim, senhora. Sim, senhora. As 3 juntas abertas, com o atendimento que tem neste momento, os horários podem ser diferentes, ainda beneficiando da nossa junta aberta que está ao serviço do povo de Lamoso e do Codeço. Ao termos escala, conseguimos essas condições. É pena que o adversário não consiga ver isto dessa forma. O adversário tenta fazer isso uma bandeira dividindo o povo. Tira 3 fotografias a dividir o povo. Somos todos gente muito perto do norte. E depois dizem, gente com o norte, eu não tenho dúvida que são. Agora, candidato sem norte é que é de certeza. Isso é que chama candidato sem norte. Peço desculpa. A mesma pergunta para o Ace Pereira. Com esta crise, como é que vai gerir as 3 freguesias com uma única junta, que poderá ou não, conforme o seu adversário, serem abertas ou apenas uma?
Eu poderia ir voltar atrás para repisar algumas coisas que seria interessante repisar, mas não vou fazê-lo. Não vou fazê-lo porque a freguesia conhece-me bem. Conhece-me bem. A freguesia sabe muito bem o que eu estou a falar. O Sr. Joaquim Santos não sabe, mas a freguesia sabe. Quando lhe disse que a Junta pagava 480 euros de renda pela Junta de Freguesia, não pagava. Quem pagava era a Câmara todos os meses. Era a obrigação da Câmara, pagava diretamente. Portanto, meus amigos, a Junta não tinha nenhum encargo sobre aquele edifício. Nenhum. Ainda pelo menos que diz que a Câmara que faz alguma coisa. Nenhum. Sim, mas eu estou aqui, o Sr. Dr. Humberto Brito há de rebater os assuntos que tiver que rebater com o candidato do PSD à Câmara. E nós estamos a falar da freguesia de Sanfins. E o senhor não tem direito de vir para aqui mentir. Se o quiser fazer, pode fazer, mas a freguesia, olha, não vale a pena dizer mal de mim, que as pessoas não acreditam. Dizer que o senhor é que pagou as pedras. Mas o senhor pagou as pedras. Você tem dúvidas? A única coisa. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Não tenho dúvida mesmo. Foi com o dinheiro que eu deixei de cá. Mas isso e o senhor deixou lá dinheiro? Claro. Pois, eu sei que era só o Estado que deixava lá. Não, foi o senhor que deixou. Eu deixei ficar dinheiro. É isso mesmo. E o senhor pagou, porque eu depois verifiquei que no relatório de contas, passado 2 meses, o senhor teve que fazer a apresentação do relatório de contas e não havia dívidas. Portanto, é assinado. O senhor usou uma verba que vinha para o Executivo Novo, usou uma verba que era do Executivo Novo e criou uma dívida para ele pagar, que nós pagámos com esse dinheiro, mas que era nosso. Era nós que íamos liderar, não era o senhor. Peço desculpa. O senhor criou uma dívida para nós pagarmos depois. O senhor tem que pedir desculpa à freguesia. Porquê? Porque efetivamente o senhor pagou, mas esqueceu-se de uma coisa. É que foi o primeiro ano em que as eleições foram antecipadas de dezembro para outubro e o senhor recebeu a tranche com o qual o dinheiro pagou as tais placas e isso ainda pertencia ao orçamento do ano em curso. Portanto, não fui eu que antecipei as eleições. Portanto, então, o senhor pagou com este dinheiro. Então eu já posso fazer uma obra para o próximo Executivo pagar em janeiro, ou fevereiro, ou dezembro. Já posso deixar dívidas para aí então, hein? Eu faço. Posso fazer isso? Eu faço. Pelo menos. O senhor não sabe e também agora já não vai aprender. Porquê? Mas também não é o senhor que me ensina. O orçamento, eu acredito. Não é o senhor que me ensina nada, pode ter certeza. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Ouça, essa sobrancelha. Portanto, eu gostaria também que o Horácio Pereira concluísse este assunto. Pronto, eu diria quanto a custos, a freguesia de Sanfins nunca pode ser prejudicada. Sanfins, Lamouros e Codesses tem que ser respeitada. Porquê? Porque a freguesia de Sanfins, Lamouros e Codesses, nomeadamente a de Sanfins, está altamente prejudicada porque só tem obras fechadas. Agora, saneamentos, nada. Naturalmente que Sanfins também paga os seus impostos para as outras freguesias terem o saneamento. Se não for mais por solidariedade, a freguesia de Sanfins não pode ficar prejudicada por qualquer crise, qualquer pulsa. Não há nenhuma crise que possa prejudicar a freguesia. As outras freguesias, todo o Conselho, tem que ser solidário. Sanfins também foi. As qualificações. Nós temos aquelas ruas todas. Eu não preciso estar a dizer à freguesia que ruas é que tem, mas ainda não preciso dizer a lado nenhum as ruas é que tem, porque elas são tão lastimosas, que até parece impossível como é que todas as outras freguesias têm, no mínimo, os seus centros devidamente requalificados e a freguesia de Sanfins está daquela forma. Portanto, se não for mais, continuo a dizer, se não for mais por solidariedade, a freguesia de Sanfins não pode ficar prejudicada mesmo que haja crise. Não pode. Claro que a freguesia de Sanfins também tem que ter, a freguesia de Sanfins, Lamouros e Codesses tem que ter os transportes gratuitos como todos os outros têm que ter. Codesses, naturalmente, vai ter que ter transportes gratuitos e dar as mesmas condições que as outras freguesias têm. Não é só descarregar as crianças e pô-las no centro de Lamoso. Claro que, quando o Sr. Joaquim Santos diz mas nós temos que ter autocarro por causa de ter agora dimensão, não é por causa de ter a dimensão. É porque nós temos de ter o direito, nós temos tanto direito como os outros. E como temos tanto direito como os outros, quem não tiver os centros escolares, naturalmente, tem que ter os transportes garantidos, de forma gratuita. Agora, se me está a dizer que nós vamos comprar um autocarro, afinal de contas não é de forma gratuita. Nós é que temos de pagar e os pais também. O senhor não pode fazer isso. Nós temos que garantir as mesmas condições, com crise ou sem crise. Nós temos que ser devidamente requalificados, nós temos que ter um património arqueológico devidamente zelado e preservado. Nós temos que ter aí uma riqueza
que não tem sido aproveitada, mas deve ser aproveitada. Nós temos que assear as nossas coisas para que possamos convidar pessoas das universidades, de todas as escolas, virem lá visitar o nosso património e nós ficarmos contentes e alegres para podermos mostrar o que temos. Portanto, naturalmente que todo este património não pode ficar prejudicado, por mesmo que não haja dinheiro, tem que haver dinheiro. Isto são riquezas que não pertencem só a São Fim de Lamoso de Codeste, pertence também todo ao Conselho. Portanto, se não for mais, por solidariedade tem que ser. Muito bem, vamos continuar no nosso tempo, já só temos 15 minutos. Gostaria ainda de perguntar ao candidato do PSD, Joaquim Santos, quais são as principais áreas de intervenção necessárias agora para estas 3 freguesias? É assim, são muitas, fez-se muito, mas ainda falta fazer bastante, como a criação de uma zona industrial, um parque de lazer. Estou a falar numa gestão conjunta. Quando eu falo assim, falo São Fins, Lamoso e Codeste. A criação, a aquisição do autocarro, mecanismo e aquisição também de ferramentas para dar condições depois aos tarefeiros para poder fazer um trabalho. É a nossa intenção tentar indicar um polo dos bombeiros, ter o mínimo, uma ambulância, um guarda-bomba, aquilo. Nós já temos o mínimo, temos de o adaptar para que as pessoas beneficiem de condições a tempo e horas para que não corram grandes riscos na questão da saúde. Relativamente à zona industrial ou empresarial, já pensou o sítio, ou se ficará numa freguesia? Será sempre uma freguesia, será sempre num sítio que sirva às 3 freguesias. E posso aqui, não tenho medo de o dizer, porque o nosso programa é um programa aberto, é um programa não está escondido, ao contrário de que o colega tem. Eu vou já falar aí numa situação que vou perguntar, porque como eu às vezes até, com tanto tempo de Presidente de Junta que foi, queria que me explicasse como é que um protocolo com as escolas ajuda o transporte mais barato. Eu gostaria aqui de saber como é que ele consegue um protocolo com as escolas conseguir o transporte mais barato. Como é que um candidato com 2 colegas também candidatos, Lamoso e Codesses, contra esta União de Freguesias, são contra São Fins. Um diz que concordava em ir para Figueiró e não concorda em ir para São Fins. Como é que o povo de São Fins há de votar numa candidatura quando um candidato não gosta do povo de São Fins? Ele sabeu o São Fins também só agora porque foi empurrado ou mandado, porque ele nunca ia vir em São Fins também, e ele também não. Como que o nosso candidato, também 8 anos, também não sei para onde ele andou, de qualquer forma, e também o candidato de Codesse, também contra esta união. Como é que isto pode funcionar? Como é que o povo de São Fins há de votar em pessoas que são contra esta união? Ou estamos todos do mesmo lado, que eu não vejo outra solução. Somos 3, vamos passar a 1. É gerido pelos 3 homens. E certamente vão defender todos os lugares como fosse só um. Não há diferença nenhuma. Isto pode ter a certeza. Como é que pessoas a pensar totalmente diferentes vão ser candidatos? Eu queria aqui deixar. A zona industrial, minha vontade era ficar na extrema, São Fins, Lamoso, junto à pedreira existente. Acho que era um lugar adequado. Não tenho aqui nenhuma dificuldade em dizê-lo. Portanto, é um objetivo nosso. Poderá ser ou não, mas para isso é preciso que os proprietários também colaborem, porque não vamos comprar a todo preço. Será o futuro assim vai dizer. Mas em relação ao futebol, eu queria deixar aqui um... É engraçado que aqui falou-se, uma colega falou várias vezes no futebol. Eu não sei o que é que o Citânia de São Fins fez tão mal ao Sr. Aspereiro. Certamente aqueles jovens que lá passaram, que lá estão, aqueles 40 diretores, ouvirem isto, eu não sei para que se candidata. Temos um clube em São Fins, temos um clube em Lamoso, temos um clube em Codeste, temos 3 ranchos, temos grupos de bombos. Essas coletividades, esqueçam. Esqueçam. Nunca deu nada, a não ser uma migalhazinha, nunca esteve perto das dificuldades. O clube teve 4 assembleias para arranjar presidente, que eu achei que já estaria tempo. Não é tempo a mais que a gente nunca está. Mas também queria dar lugar a outros, não apareceu ninguém. Tipo lá eu aparecer
Quatro. Estou lá com todo gosto, com todo gosto. Gosto do Clube da Terra, como vou gostar dos outros. Mas também não podia deixar acabar, ao contrário do meu colega, que deixou acabar duas associações. Também é certo que for só para benefícios políticos. Também concordo. Também não tinha que existir. Mas sou uma pessoa humilde, da sociedade, sinto-me bem no meio do povo, é no meio do povo que eu gosto. Ficou demonstrado no domingo a adesão. Só esta candidatura é que criticou esta obra. Você podia, se você contasse as pessoas que existem em Sanfins, as pessoas que lá estavam, 80% das pessoas lá foram passar ontem, no domingo. Foi ontem. É só quem lá esteve. A alegria daquele povo. Bem dizer com a sede junta daquele tamanho. Com aquelas condições. Dizer mal de uma obra daquelas. Dizer que um terreno de 120 metros dava para a nossa sede junta. Não dá, é para o nosso gabinete ou para a nossa sala de Assembleia. A nossa sala de Assembleia tem o tamanho quase daquele espaço. Venho agora dizer que ele vai fazer sede junta junto ao cemitério. Com muito respeito ao cemitério Vassoura da Guia, não era o lugar. Nós ainda tivemos a humildade de aproveitar aquele terreno para pormos a casa mortuária. Está a casa mortuária e na altura o falecido Padre Mário, que Deus o tenha, totalmente de acordo comigo. Totalmente de acordo comigo. Deu-me os parabéns. Não entendo como é que se vem para aqui falar disto e daquilo. Mas vai entender agora, eu vou responder. Muito bem. Eu já sei que o senhor não entende. Pode responder, faz favor. Pode responder. Eu vou responder. Se me permitir, eu vou responder. Eu respondo-lhe tudo direitinho. Sabe? Olha, afinal de contas, quem divide estas tais freguesias nem é a nossa candidatura. Porque nós estamos a apresentar um programa eleitoral em conjunto. Porquê é que não fez 3 sedes? Fez a sede só numa freguesia? Não há candidaturas do outro lado? Eu não interrompi. Eu não tenho sede. Eu não interrompi. E como eu não interrompi, até agradeço que o senhor seja delicado. Foi o que eu pedi logo no princípio. Que é assim. O senhor é que divide no próprio programa, é que pôs lá obras em Sanfins. E depois num outros quadrados quaisquer, obras em Lamoso. E depois ainda noutros quadrados quaisquer, obras em Codés. Portanto, o senhor é que divide o território, não sou eu. Não sou eu. Temos gestão Quando me diz que eu não apoio as associações. Seu candidato, então eu não apoio as associações. Nunca deu onde são para pobres. Não, eu vou dizer. É que, enquanto eu fui Presidente de Junta, eu atribuí sempre subsídios de mérito. E achei importante, e continuo a pensar, que deve ser estes subsídios que devem ser dados aos clubes e às associações e às entidades que connosco trabalham. Que deve ser dinheiros de mérito. E não é atribuir 4.800 euros a um clube e não atribuir nenhum às outras associações. Isso não pode fazê-lo. Se isso é de mérito, desculpe lá uma coisa. Eu agradeço que colaborem com esses 40 pais das crianças que lá estão e eu apoiarei tudo quanto puder, mas sempre tendo tomado em atenção que o que me norteia é o mérito. Não é pela certeza, olha, não serei presidente de nenhuma associação, nem presidente de nenhum clube, enquanto for presidente de junta. Nunca fiz, nem sei, nem farei. Primeiro por causa da isenção. E segundo, exatamente, para que, mesmo que o mérito fosse atribuído, e se fosse a associação em que eu fosse presidente, poderia ser suspeito. Eu não faço isso, e o senhor atribuiu 4.700 euros no ano passado, atribuiu ao clube, de que o senhor é presidente. E depois diz que não havia candidatos. Então o senhor consegue ter, quando o senhor afirmou na Assembleia de Freguesia, que deu aqueles 4.700 euros porque não tinha dinheiro para dar às outras associações. Então 4.700 euros não é dinheiro. Que se dividisse pelas associações, por clubes, naturalmente não era muito. Mas dividido, era capaz de dar ajuda a toda a gente. Assim não, só deu ao clube. E isso é que é gostar das associações. Não, pode gostar do clube, tudo bem. E muitas outras coisas, estava a falar da ambulância. As pessoas sabem muito bem que é muito difícil instalar a ambulância no tempo em que nós estamos. Nós temos muita dificuldade em suportar, não é propriamente até as despesas, é conseguir pôr uma ambulância quando toda a gente sabe que, segundo portanto, agora, com estas crises e segundo as orientações políticas, estamos num tempo de concentração de serviços.
Portanto, o senhor deve estar ainda alheio. Também é como digo. Portanto, o senhor não sabe disto. Mas poderia perguntar a pessoal que saiba. E era importante para que depois, quando chegasse aqui, soubesse dizer. O quê? Essa é a questão da ambulância. Essa é a questão da ambulância, sim. Eu gosto de desafios difíceis, Jorge. Eu sei que gosta O senhor, de por qualquer coisa difícil, pensa que não fez. Eu sei que gosta de desafios difíceis. Eu sei que gosta. Por exemplo, fazer uma obra faraónica, o senhor está a dizer que eu disse alguma coisa. Eu nem sequer lá estive, pela razão apresentada aqui no princípio. Portanto, e há uma coisa que é certa. O senhor gastou lá balúrdios de dinheiro. O senhor gastou lá, aquilo é uma obra fechada, uma obra faraónica, e que eu posso dizer, há um mês atrás, os serviços da Junta, porque Junta não é um edifício. Os serviços da Junta estariam tão bem, ou melhor, do que estão agora. Atendendo que os serviços da Junta é a prestação de serviço, é o atendimento que se pode dar às pessoas, e não é, de maneira nenhuma, ter aquela obra faraónica coberta de ouro, que alguém tem que pagar. Eu vou-lhe dizer, com esta Câmara e com esta Junta, com esta Câmara e com esta Junta, nem o José Sócrates era um aprendiz. Se porventura vocês tivessem o poder que o José Sócrates teve, muito sinceramente, vocês faziam a obra faraónica na casa de cada um. Esta obra custou menos com 120 metros de terra. Eu já lhe disse, o senhor não esteja a repisar coisas, eu já lhe disse que os 120 metros de terra era para a instalação, eu até lhe disse mais, que era supostamente para a Junta de Freguesia. Eu disse supostamente porque era o que vinha nos documentos, que foi a Câmara que pagou, que era pagar também, pagar ao proprietário mensalmente. A Junta não teve nenhum tostão de custo, nenhum tostão. Horácio Pereira, eu, apesar de tudo, gostava de insistir numa pergunta que o José Santos, que é relativamente à junção das 3 freguesias. Como é que pensa, qual é a sua estratégia? A minha estratégia é manter e respeitar a identidade de cada uma. Cada freguesia tem a sua cultura, tem as suas tradições, tem a sua gente. Cada freguesia está baseada... E isto é que é respeitar a identidade. Ter um nome. Quando nós perguntamos a alguém a sua identificação, a primeira coisa que se dá é um nome. Portanto, um nome tem que ser respeitado. Nós iremos respeitar a identidade das 3 freguesias, nomeadamente com também os serviços em cada uma das freguesias, os serviços nos edifícios, os serviços de junta, nos edifícios de cada freguesia. Mais ainda, iremos fazer uma rotatividade nas Assembleias de Freguesia. As Assembleias de Freguesia não vão ser feitas só em Sanfins. As Assembleias de Freguesia serão 2 em Sanfins, que isso sim, são aquelas, são a do mês de dezembro e a do mês de abril, onde será debatido o orçamento e depois o relatório de contas, porque naturalmente os serviços documentais estão concentrados. Mas tudo quanto seja a de setembro e a de junho, essas irão, uma para Lamoso, outra para Codesses. Isso é que é respeitar as pessoas. E todos, uma tarde, no mínimo uma tarde, por semana, os serviços da Junta vão funcionar uma tarde em Lamoso e outra tarde em Codesses. Com horários compatíveis, no mínimo até às 7h30, para que as pessoas possam sair dos seus empregos e irem ter a Junta e ainda encontrarem a Junta aberta para não ter a entrar durante a noite. Portanto, e esta poderá ser mobilizável, mas de princípio vai ser uma tarde, no mínimo uma tarde por semana, em cada uma das juntas e, como eu digo, e com o atendimento até às 7h30. Muito bem, já estamos a ficar no final do tempo. Não me respondeu à pergunta dos transportes. Como é que consegue fazer um protocolo com as escolas e baixar o preço? Não me respondeu a essa. Horácio Pereira pretende... Eu não tenho nenhum problema em responder, porque quando eu falei e continuo a falar. Nós temos que envolver todas as forças vivas das freguesias, nomeadamente as escolas. Para quê? Para que nós possamos, inclusivamente, recolher as crianças por volta das 7h30 da manhã e depois fazer um prolongamento para que as crianças estejam depois também até às 7h30, 8h à noite, para que os pais possam ir para os seus trabalhos e saberem que os seus filhos ficam devidamente confortáveis. Eu respondo. E como tal, essa parceria com as escolas, esses protocolos com as escolas, também terão essa particularidade de ver se é possível nós minorizar as custas dos transportes dos alunos. Porquê? Porque o leque dos alunos será muito maior. E então poderá ser mais fácil.
E mesmo que eu não seja, eu tenho a dizer, mesmo que eu não seja, eu nunca me cansarei de tentar fazer protocolos com as escolas para que depois nós possamos fazer rastreios gratuitos às tensões, aos diabetes. Tudo isso tem que ser protocolos feitos com as escolas ou com o centro social. Nós vamos tentar fazer isso. E isso é de uma importância vital, são os serviços que devem estar à disposição das nossas gentes, mas tem que ser em instalações protocoladas. Não consigo responder, então. Muito bem, eu peço-vos desculpa, sei que daria ainda muito mais tempo para discutir estas 3 freguesias, mas o nosso tempo chegou ao fim e finalizando, gostaria que deixassem alguma mensagem aos vossos eleitores para votarem no próximo domingo, já no final desta semana, e portanto daria a primeira palavra ao candidato daria a palavra ao candidato do PSD, que seria... Sou eu, Chá. Portanto... Eu não tenho problema nenhum em falar. Foi o sorteio que acreditou. Se o Sr. Santos está preocupado com isso, eu não tenho problema nenhum. O senhor é que insistiu que era o sorteio, eu quero cumprir aquilo que foi estipulado. Muito bem, eu peço-vos desculpa por este pequeno equívoco. Tenho a palavra o Horácio Pereira, candidato do PS às 3 juntas de freguesia, às 3 freguesias. Exatamente, isso, melhor dizendo. Uma junta. É uma junta com 3 freguesias. Naturalmente que eu dirijo-me, exatamente, a toda a população de São Filamões de Peixes. Sanfins sabe muito bem quem eu sou. Não só como pessoa, mas também como Presidente de Junta. Na verdade, sempre que eu me candidatei à Junta de Sanfins, eu ganhei. A freguesia confiou em mim. Eu tenho a certeza que, mais uma vez, o eleitorado da freguesia de Sanfins vai continuar a confiar em mim e vai-me dar o voto para Presidente de Junta. Quanto a Lamouros e Codestes, também podem confiar, não só nos excelentes representantes que têm, que constituirão comigo a lista, que constituirão comigo a junta, o Sr. José Brito e a Virgínia Carvalho, que serão excelentes secretários e tesoureiros. E também podem confiar nas minhas competências e na minha experiência. Podem contar todos vós com uma determinação imensa e uma motivação para trabalhar em prol da nossa terra. As nossas freguesias têm que ser respeitadas e eu, junto das instituições, sou o garante de que manifestarei tudo quanto for necessário fazer nas nossas freguesias. Posso não conseguir, mas enquanto eu tiver sangue, eu darei tudo quanto puder pelas nossas freguesias. Conto com todos que vierem a ser eleitos nestas próximas eleições. Seja de que cor for. Conto com os eleitos do Partido Socialista, naturalmente, do PSD e da CDU, se houver algum eleito. Conto com eles. Não só para a constituição da Junta, mas também para fazer um trabalho profícuo, trabalho competente nas assembleias de freguesia. Conto ainda com todos aqueles que já exerceram as funções na Junta e nas assembleias de freguesia. Seja de cor for também. Porque tenho a certeza que a experiência deles, as dificuldades que eles sentiram e que agora sabem como colaborar para que essas dificuldades sejam minorizadas, eu conto com eles também para me ajudar na função de Presidente de Junta. Conto com todas as forças vivas, as escolas, as paróquias, as associações, os clubes e os grupos corais, a Academia de Música em Sanfins. Conto com todas essas forças vivas para eu melhor poder desempenhar as funções de Presidente de Junta. Conto com eles e tenho a certeza que eles vão ter comigo uma compreensão imensa e eu terei porque eu sou uma pessoa de diálogo. Portanto, eu tenho a certeza que eles vão ajudar. Conto em especial também com a irreverência e os contributos da juventude. Claro que vamos fazer o Festival da Juventude. Vamos fazer uma semana cultural. Vamos fazer. Eu conto com a juventude. A juventude pode contar comigo. Lancem-me desafios e nós vamos conseguir fazer tudo. Confio e conto com a gente com o Norte. E a gente com o Norte pode confiar e confiar em mim. Pode contar e confiar em mim. Eu assumo aqui e nas minhas terras
em São Pins, Lamoso e Codesses, eu assumo o compromisso público de servir. É para isso que eu quero ser Presidente Junta, é para servir. Tenho disponibilidade para ir fazer, tenho conhecimentos para ir fazer, tenho experiência para ir fazer. Naturalmente que para isso, para ser o vosso Presidente Junta, peço o voto a agentes de São Pins, Lamoso e Codesses. No dia 29 preciso do voto, porque eu quero ser um Presidente de Junta orgulhoso daquelas 3 freguesias e também quero que agentes daquelas 3 freguesias se sintam, em qualquer sítio que estejam, a qualquer hora que estejam, se sintam orgulhosos do Presidente de Junta que vão ter e que vão escolher, que será o Horácio Pereira. Eu confio que sim. Obrigado e no dia 29 espero por vosso voto. Muito obrigado. Passamos então ao candidato do PSD, Joaquim Santos. Também a sua mensagem para os eleitores para o próximo domingo. Muito bem. Eu ia começar de uma forma, mas vou ter que começar de outra. Temos aqui um grande problema que é... O Sr. Horácio diz que nunca perdeu. Também não. Vai ser um problema domingo. Alguém tem que perder domingo. E se ele está preocupado em perder domingo, tinha que se ter cuidado quando foi Presidente de Junta. Não é agora vir pedir os votos quando não fez nada pela freguesia. Pois, eu vou então ler a minha mensagem, que é a única que eu trago escrita, é a mensagem que eu ando a entregar às pessoas, porta a porta. E, caros amigos, serei mais uma vez candidato a Presidente de Junta da freguesia. Desta vez, o desafio é maior. Com a União de Freguesias São Fins, Lamoso e Codesses, o trabalho e o esforço serão triplicados. Mas a dedicação e o compromisso serão os de sempre. O que me move são as pessoas, sempre em primeiro lugar, para que as suas necessidades e as suas carências sejam satisfeitas. Para que possam sentir a freguesia como sua. Avanço com esta candidatura. Tenho amigos e homens e mulheres com determinação para defender os interesses das suas freguesias. Conheço-os bem, as freguesias, as suas características e capacidades, os seus pontos fortes e as suas fraquezas, percebendo que ao longo do tempo foi bem feito e o que é necessário mudar, concretizar rapidamente. Tenho a clara noção das dificuldades dos próximos tempos, mas avanço certo de que é possível gerir mais desenvolvimento na nossa terra. É nestas alturas que o povo precisa de uma força motivada, de mensagens positivas, de acreditar que vamos conseguir inverter a situação. Nasci no seio de uma família que sempre ansiaram o valor do trabalho, o valor das pessoas humanas. Vejo no cargo político público que me candidato um modo e melhor poder de servir a população. Desde cedo me envolvi como cidadão ativo numa vida cívica da freguesia. Oferecendo a minha disponibilidade, estou empenhado em dar continuidade ao caminho de afirmação, conseguindo nos últimos anos muito graças a vosso envolvimento enquanto comunidade. Por tudo isto, continuamos juntos para crescer mais. Um abraço, amigo Joaquim Santos. Até já. Muito obrigado. Foi o debate aqui na Rádio Clube de Passos Ferreira, integrado na campanha Autárquicas 2013. Tivemos connosco e a analisar 3 freguesias que vão ser geridas por uma única junta. São as freguesias de São Fins de Ferreira, Lamoso e Codesses. Connosco estiveram Joaquim Santos pelo PSD e Horácio Pereira pelo PS. Faltou ainda, ou pelo menos não conseguiu estar presente, o representante da CDU, José Joaquim de Sousa Monteiro. Amanhã teremos um novo debate, que será a Ceroa, e teremos aqui como representantes do PSD Rui Barbosa, do PS Ramiro Lobo e ainda da CDU Paulo Santos. Até lá, tenham uma muito boa noite.